Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Carros em Foco. Meu nome é Anderson e eu sou engenheiro mecânico graduado pela Federal do Ceará. Vim para a Itália fazer um mestrado em engenharia automotiva na Universidade de Modena em Reggio Emília, onde eu me formei em 2024. E agora estou no doutorado na Universidade de Brescia, que é onde eu estou agora, dentro de um alojamento, mais conhecido como prisão estudantil. O vídeo de hoje, a gente vai continuar a parte ali de aerodinâmica. Camada limite turbulenta, eu já falei de bastante coisa. E hoje a gente vai, pelo menos, concluir essa parte, né? E já mostrar ali uma certa comparação com a camada limite laminar. Ok, então carteirada dada, vamos começar. Ok, então no vídeo passado a gente parou aqui, certo? Paramos aqui, beleza. Bora, começando, só estando razoavelmente dopado para estudar isso aqui. E aí, gente, no vídeo passado a gente investigou alguns parâmetros importantes e hoje eu já vou fazer o coeficiente de atrito integral. Lembrando que aqui a gente definiu a camada limite, né? Mostramos aqui algumas diferenças e algumas correlações. E hoje a gente vai entrar já na parte de coeficiente de atrito, certo? Beleza, ok. Ok. Beleza. Então, o coeficiente de atrito certo? Ele vai ser dado tanto do ponto de vista local, ou seja, de um ponto específico, ou ao longo da superfície, certo? Se for um teto de um carro, vai ser ao longo do teto. Eu posso também ver um pontinho do teto, né? No geral, a gente investiga os dois, né? A gente investiga os dois. Beleza. Então, vamos lá. Então, o coeficiente de atrito será contabilizado localmente e integral, né, ao longo da superfície e integralmente. Ou seja, ao longo da superfície. Certo. Então, quais seriam, como a gente calcula, né?
coeficiente de atrito, CF, local, ou seja, Czinho minúsculo, C maiúsculo, coeficiente de atrito integral. Coeficiente de atrito local é dado por... Primeiro que não é igual, geralmente a gente usa o apex, né? Aproximado, similar, o que? 0,0592 dividido pelo que? Reinaldo no eixo X, e Reinaldo aqui está a uma potência de 1/5, ou seja, raiz quinta, né? Pronto. Beleza, coeficiente integral (0,074), certo? Também dividido por Reynolds. Aqui já não é X, é L. O que é L? O comprimento da piastra, ou seja, da placa plana, ou seja, do teto do carro, ou seja, do assoalho, né? Então L também elevado a 1/5. Beleza. Ok. Então, esses valores do coeficiente de atrito, vamos botar aqui. Coeficiente de atrito copy, pastel, local, coeficiente de atrito local, CF minúsculo, e coeficiente de atrito integral, no global, C maiúsculo, Fzinho. Ok? Beleza. Tranquilo. Tranquilo, tranquila. Então, quando se avalia um escoamento turbulento, né? Observa-se que o coeficiente de atrito, não, que o arrasto, né, devido ao atrito, devido ao atrito para um escoamento turbulento produzirá, o arrasto será maior para um escoamento turbulento. Observa-se que o arrasto devido ao atrito para um escoamento turbulento será maior. Será maior quando se comparado ao escoamento
laminar, que neste caso o Reynolds para o escoamento laminar, considerando só 2D, né? Ele vai ser maior que 1,5 vezes 10 a quarta. Na verdade, isso aqui é para o escoamento turbulento, certo? Certo? Isso aqui é para o escoamento turbulento. Ou seja, na verdade é para transição, né? Beleza. Ok. Opa. A gente tem um ponto importante aqui. A partir da equação do coeficiente de atrito certo? E aqui vai ser o valor integral a partir da equação do coeficiente de atrito. Que é o que a gente viu nos vídeos anteriores, que é CF, que é equivalente a integral, não, peraí, 1 dividido pelo comprimento vezes a integral que vai de 0 ao comprimento da placa, certo? A gente viu que isso aqui é basicamente o coeficiente local em função da direção longitudinal, né? Então, CF de x dx. Então, a partir da equação do coeficiente de atrito, né, que a gente já viu na parte de boundary layer thickness, né, de espessura da camada limite. Deixa eu só pôr aqui um negócio aqui importante. Ok, não serviu pra porra nenhuma. Então, a partir dessa equação que eu escrevi aqui, observa-se, nota-se que se trata de uma média espacial. Se trata de uma média espacial, certo? De que
do coeficiente local em função da posição. Do coeficiente de atrito local em função da posição. Avançou muito aqui. Em função da posição. Que posição? Posição longitudinal ao longo do eixo X. Aqui. Certo? Ok? Em função da posição. Pronto, deu zebra aqui. Esta merda. Aí cai no chão, acha ruim. Quer chamar garantia. Em função da posição longitudinal. Beleza. Certo. Beleza. Só que eu disse coeficiente de atrito por regime turbulento é o que a gente chama de 0,052 dividido por Reynolds, a potência de 1/5. Beleza. E CF, né, é o que? 0,074, né? Dividido por Reynolds também a potência de 1/5. Beleza. Então, vamos pegar essa equação. Observa-se que CF tá aqui. Vamos pegar tudo isso aqui. Copy. E aqui, pastel. Já bateu o soninho. Já bateu o soninho, já. Nem comecei, já estou com sono. Beleza. Aqui, os dois coeficientes. CF é quanto? 0,074. Hoje eu tô afim de usar ponto, não tô afim de usar vírgula. Tem dia que eu tenho dessas. Então, Reinaldo de L, né, a 1/5. Beleza. Isso aqui é equivalente ao quê? 1 sobre L. Vezes o quê? De 0 a L. De CX. C é o quê? 0,0592 de Reynolds em função de X a 1/5 dx. Beleza. O Reinaldo, e aí a gente tem que ver aqui, porque eu já esqueci. O que vai acontecer aqui é, eu tenho Reynolds a 1/5, certo?
Acontece que no fim das contas, quando eu desenvolver isso aqui, eu vou ter o quê? 4/5 seria ali aproximadamente igual ao que? 0,0592 dividido por 0,74. Isso daria ali aproximadamente 4/5. Ou seja, 0,074 dividido por Reinaldo de 1/5. Sabendo disso, né? Fazendo essa aproximação. Isso aqui é equivalente ao que? 1L, 1 sobre L, né? E isso aqui vem para cá. Por que Reynolds não vai sair? Reynolds não vai sair porque ele está em função de x. Então, vai vir para cá 0,0592. Certo? E aqui continua, né? De 0 a L, 1 sobre Reynolds de x de 1/5. Beleza. Isso tudo dx. Ok? Beleza. Então, né, passando para o outro lado, vamos ter o que? 1 sobre Reynolds de L elevado a 1/5, né? 1 dividido sobre Reynolds elevado a 1/5, equivalente ao que? 1 sobre L. 0,0592 dividido por 0,074, que é o que? Aproximadamente 4/5. E temos de 0 a L. Certo? De o que? 1 sobre Reynolds de x elevado a 1/5 vezes dx. Certo? Por fim, a gente vai poder dizer aqui 1L 1 sobre L vezes integral de 0 a L de o que? X elevado a um expoente a dx. Isso tudo será igual ao que? 1 sobre 1 mais a vezes L elevado a A. Pronto. Temos aqui um caso, certo? Para casos onde A é diferente de menos 1. Ou seja, positivo. Né? Não, diferente de menos 1, né? Positivo não, porque aí é outro caso. Diferente de menos 1. Ok, então aqui é azul. Show. Perfeito. Certo. Perfeito. O que isso nos diz, no fim das contas? Se a gente pegar isso, essas definições, nos mostram que o coeficiente de atrito
total, integral, global. Em função da distância, do comprimento da placa ou do corpo em questão, do comprimento, segue a seguinte tendência. No, però la roba che ti ho detto è folle, perché non farla qua, farla qua lì. Como que isso vai variar, né? Aqui geralmente a gente faz um plotzinho onde no eixo X eu tenho L, geralmente dado em metros, e no eixo Y eu vou ter o meu coeficiente de atrito, né? Beleza. Aí, qual foi que eu usei aqui para laminar? Quando o coeficiente de atrito é laminar, né? Ou quando o escoamento é laminar, o que vai acontecer? Ele começa logo que atinge a placa alto e cai e assintoticamente atinge ali ele não vai estabilizar, mas ele vai cair com uma taxa menor, né? Tendendo ali à constância ao longo da placa, né? Quando a gente está lidando com escoamento turbulento, tá? Que é laminar. Não. Pera. Primeiro laminar. Errei. Se eu errei, foi tentando acertar. O escoamento laminar, ele vai... Mesma coisa, né? Ele vai tender ali a um valor, vai cair rapidamente, vai tender a um valor assintótico bem rápido. O que é assintótico? Vai cair, vai tender a uma constância. Então aqui é o laminar. Beleza? O regime turbulento, ele ainda vai sustentar um coeficiente de atrito maior, né? E é aí que o bicho pega, né? Porque, pô, escoamento turbulento, você vai ter mais arrasto. Então, escoamento turbulento, partindo do mesmo ponto, ele vai geralmente decair para cá e vai sustentar ali um atrito, ainda que ele decaia mais na frente, mas no geral vai ser maior. Certo? Isso aqui é para uma placa plana. Certo? Comprimento L. E com um escoamento que está em torno de 30 metros por segundo. Né? Você vai observar um caso mais ou menos como esse aí. Ai, já bateu o soninho já. Eu tô com sono. Beleza. Ok. Tranquilo. Isso para o coeficiente de atrito global, né? Certo? Similarmente,
né? Similarmente, o coeficiente de atrito local também vai sofrer um decaimento. Também sofrerá um decaimento. Certo? Um decaimento que ocorre ao longo do comprimento, que distância paralela à distância à direção do escoamento. Certo? E aqui eu posso dar um copy paste, pastel, beleza. Aqui a gente apaga, aqui vai entrar um C minúsculo, certo? Também o caso para a placa plana, certo? Só que o que é que vai acontecer? O escoamento Peraí, o Parkinson aqui já tá batendo. Ele vai ter níveis menores, né? Localmente falando, as curvas serão um pouco menores, mas também terão esse comportamento assintótico, né? Também vão ter esse comportamento. Certo? Então, por fim, né, pode-se comparar finalmente os dois regimes de escoamento. Certo? Pode-se comparar os dois regimes de escoamento. Como seria? Vamos lá, fazer a separação. Temos aqui turbulento. Espera aí. Camada limite turbulenta. Camada limite turbulenta. E aqui, camada limite. Camada limite laminar. Aqui basicamente é um review, um repasso de tudo que vimos. Ok? O capítulo é grande pra caralho. Esse capítulo aqui, eu não vou terminar essa porra nunca. Beleza, aí camada limite laminar. Deltinha. Camada limite.
certo? É quanto? 4. Igual não, né? Apex. 4,91 vezes x, posição, dividido por Reinaldo, a potência de 1/2, ou seja, a raiz quadrada de Reinaldo de x. Beleza. Aqui eu não botei, era para ter botado, já fui reprovado, né? Delta, né? Camada limite em função de x. Então, fecha parênteses. Aqui também, camada limite em função de x. Se eu errei, fui tentando acertar. E neste caso, para a camada limite turbulenta, ela será 0,37 vezes x, né? Dividido por Reynolds. Só que agora, Reynolds de x também, porém elevado a 1/5. Né? O delta, né? Como, se a gente desenvolver isso tudo, replica a fórmula de Reinaldo, né? Tipo, você pega a fórmula de Reynolds e bota aí e sai cancelando. O que a gente vai observar? A gente vai observar que no fim das contas, a camada limite para o escoamento laminar, ela é proporcional a x, a distância ao longo do escoamento, porém elevado a 1/2 raiz quadrada de x. No caso do escoamento turbulento, vai ser o quê? Vai ser delta proporcional, delta de x proporcional ao que? X elevado a 4/5. Isso tudo só desenvolvendo. Eu abro o Reynolds dentro da equação e saio vendo o que é que dá. Não, o que dá é que no fim, x elevado a 4/5 é a constante. Então é proporcional. Ok? E aí o meu coeficiente de atrito para o local, ele vai ser aproximadamente 0,664 dividido por Reynolds em raiz quadrada, certo? Para o escoamento laminar. Para o escoamento turbulento, também Czinho de F, né? Em função de x, né? Reprovado, ou seja, reprovei, né? Sou uma pessoa muito rígida comigo mesmo. Eu sou tão rígido que uma vez eu fui aplicar uma prova, eu fui fazer a prova e tirei 3, né? Então ninguém passou, né? Aí Czinho F de x é o que? Aproximadamente. Então aqui também aproximadamente, só que 0,052 ou 592, certo? Elevado a Reynolds de 1/5, né? Beleza, e isso nos diz o que estas equações estão nos dizendo, né? O que elas estão nos dizendo? Que o capitalismo falhou, falha e falhará. Não está dizendo isso não. O que elas estão nos dizendo é que o coeficiente de atrito local é o que? Putz, grila. CFzinho é proporcional a x elevado a 1/2 menos 1/2, né? Aqui também CFzinho, já reprovei de novo, foda, em função de x proporcional a x elevado a menos 1/2. Aqui mesmo esquema, CF de x é proporcional ao que? X. O proporcional é esse azinho com as pernas cruzadas, né? É x elevado a menos 1/5, certo? Beleza.
No fim das contas, chegamos ao coeficiente global. Coeficiente global de atrito, bichão, o pica. Já não é mais em função de x, porque ele é o que? É do comprimento inteiro. Será 1.328 dividido por Reynolds de L, certo? E aqui é para o escoamento laminar. Para o escoamento turbulento, eu vou ter um outro valor. Note, perceba que os valores para o escoamento turbulento são maiores, uma vez que Reynolds tende a ser um valor menor. Pelo menos essa potência de Reynolds, né? Então 0.074 dividido por Reinaldo elevado a 1/5. Certo? Isso aqui é o review, né? Isso aqui é um sumáriozão, certo? Certo? Já vi isso aqui, já postei. Pera aí, deixa eu ver essa parte aqui. Ah não, essa parte aqui já é pra parte de non-planar surface. Certo? Então já escrevemos o gráfico para deltinha. Já escrevemos o gráfico de delta, né? Turbulento maior, CFzinho. Ok. No fim das contas. Então, tanto laminar quanto turbulento são escoamentos expostos. São escoamentos expostos às características fluido-parede certo? Que proporcionam arrasto. O arrasto é uma força decorrente, certo? Dos efeitos de viscosidade. Certo? De onde vêm os efeitos de viscosidade? Do tensor de tensão, que a gente já viu nos outros vídeos, né? Tensor de tensão da parede, né? A partir da parede, Mi, viscosidade cinemática, vezes partial U, partial I,
mais partial U, partial X. Isso tudo também a partir da parede, certo? Beleza. Ok. E só para recapitular, né? Certo? Dos efeitos de viscosidade que, considerando a condição de não deslizamento, certo? Não deslizamento, a gente vai poder escrever coeficiente de atrito local e global. Como eu acho que eu já escrevi isso nos outros vídeos. Já. Só para afinizar, né? Não deslizamento, logo CFzinho é igual ao quê? Sim, condição de no slip seria tal é tal 1, 2 da parte da parede, que é igual ao que? Viscosidade cinemática vezes partial U, partial Y a partir da parede também. Aí o meu coeficiente de atrito será basicamente isso. Deixa eu botar aqui mais embaixo. Certo? Será basicamente isso. Viscosidade cinemática vezes partial U, partial Y a partir da parede, dividido pelo 1/2 de ρ o infinito ao quadrado, que isso aqui é a pressão, esqueci. Como é que era o nome disso aqui? Acho que tá bem aqui. Dynamic pressure. Aqui eu tenho no slip, né? No slip. Então, tensão, pressão dinâmica. Certo? E de forma análoga para coeficiente de atrito total, cavalo power, é basicamente 1 dividido por L sobre vezes integral de 0 a L do coeficientinho de atrito local e a sua integral. Tá feito. Tá feito e fica assim. Por quê? Porque o coeficiente, o escoamento turbulento, ele necessariamente vai gerar mais atrito, ele vai gerar um decaimento, né? Ou ele vai gerar mais atrito, logo o decaimento vai ser menor, né? Em todos os casos que a gente viu aqui. Então, no fim das contas, até mesmo numa placa plana, né, o coeficiente de atrito vai tender ali a ter um valor maior,
para o escoamento turbulento, o que é esperado, uma vez que ele carrega mais energia, né? Tem mais, como ele é mais caótico, né? Ele vai ali carregar mais momento, né? E vai gerar mais atrito, né? Então é isso. Terminamos aqui. Próximo vídeo a gente vai começar a ver a triste camada limite em uma superfície não plana, só para dificultar. Cara, vai ser foda nesse capítulo. Eu acho que eu me formo no doutorado e não termino esta bosta. Mas é isso aí. Se eu errei, foi tentando acertar. Ok? Nos vemos no próximo vídeo de mecânica dos fluidos, que um dia aplicaremos para a aerodinâmica automotiva, com muita fé. Até a próxima.